Olá! No vídeo anterior, iniciamos o estudo sobre os princípios constitucionais do processo. Daremos continuidade neste vídeo, abordando os outros princípios constitucionais do processo. A começar pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. Na minha opinião, o mais importante de todos eles. O princípio do contraditório e da ampla defesa está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República, o qual dispõe aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. De acordo com o princípio do contraditório, ambas as partes devem ser ouvidas antes de ser proferida a decisão judicial, o que não significa que o juiz não possa proferir decisões liminares ou antecipatórias, sem antes ouvir a parte contrária. Porque neste caso, o contraditório será observado após a decisão liminar ou antecipatória. Inclusive, com a possibilidade de revogar aquela decisão liminar ou antecipatória anteriormente concedida. O princípio da ampla defesa compõe o princípio do contraditório, assegurando ao réu o direito de resistir à pretensão do autor. Mas este princípio do contraditório e da ampla defesa, ele não se aplica apenas ao réu, ele se aplica também ao autor. Portanto, ambas as partes devem ter assegurado o respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Quando o réu apresentar alguma argumentação, será garantido ao autor contrapor-se a essa argumentação, em decorrência do princípio do contraditório. Esse princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, ele não é apenas assegurado no direito constitucional. Ele não é apenas reconhecido nos tratados internacionais. Eu costumo dizer que esse princípio do contraditório e da ampla defesa decorre de um direito sagrado. Se observarmos no livro da lei, no livro Gênesis, capítulo 4, versículo 9, de acordo com a tradição judaico-cristã, consta que Caim matou Abel. Após Caim ter matado Abel, Deus surgiu e perguntou a Caim: onde está seu irmão? Tendo Caim respondido: por acaso sou eu tutor de meu irmão? De acordo com a tradição judaico-cristã, para os que creem, Deus é onipresente e onisciente. Portanto, Deus viu Caim matar Abel, Deus sabia que Caim matara Abel. Por que então Deus perguntou a Caim: onde está seu irmão? Refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão de que a pergunta onde está seu irmão foi a forma pela qual Deus permitiu a Caim exercer o contraditório e a ampla defesa. Ele poderia mentir, ele poderia confessar, ele poderia dar alguma justificativa para o seu ato. Deus sabia, mas mesmo assim permitiu que ele se defendesse. Garantiu-lhe o contraditório e a ampla defesa. Outro princípio constitucional do processo, princípio do duplo grau de jurisdição. Alguns dizem que esse princípio
Também está previsto no artigo 5º, inciso 55, que trata do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, que esses recursos asseguraria o direito a recorrer. Portanto, uma interpretação é de que este princípio permite que haja um controle dos atos jurisdicionais dos órgãos inferiores pelos órgãos superiores, com o poder de reforma da decisão através dos recursos interpostos pelos interessados. Mas há quem entenda que não há na Constituição assegurado esse direito ao duplo grau de jurisdição. Ou seja, não há no texto constitucional, de forma explícita ou implícita, esse direito assegurado, porque o direito ao recurso vai depender da previsão da legislação infraconstitucional. É ela, a lei, que vai dizer se cabe ou não cabe o recurso conforme o caso concreto. Nós vamos ver no direito processual do trabalho alguns recursos não são cabíveis no rito sumário ou no rito sumaríssimo. E apenas o rito ordinário contempla um número de recursos maior, alguns deles não sendo admissíveis nos recursos, nos procedimentos sumário e sumaríssimo, em todas as hipóteses. Portanto, não é a Constituição que assegura o direito ao recurso, mas a lei infraconstitucional. Na verdade, se olharmos a nossa Constituição, ela vai tratar de recursos nos artigos 102 e 105. No 102, ela prevê o recurso extraordinário, que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. No 102, ela também prevê o recurso ordinário constitucional, também da competência do Supremo Tribunal Federal. E no artigo 105, ela trata do recurso especial da competência do Superior Tribunal de Justiça. Mas outros recursos não são previstos na Constituição. Eles decorrem da legislação ordinária, né? Da legislação infraconstitucional. Outro princípio constitucional do processo, o princípio da motivação das decisões judiciais. Ele está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, o qual estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então, esse princípio da motivação das decisões judiciais obriga o juiz a expor as razões de decidir, ou seja, as razões de fato e de direito que embasaram a sua decisão. O juiz não pode dizer defiro ponto, indefiro ponto. Ele tem que fundamentar a decisão. Por que defere, por que indefere? Qual o fundamento do deferimento ou do indeferimento? A ausência de motivação, a ausência de fundamentação das decisões judiciais é causa de nulidade absoluta. Outro princípio constitucional do processo é o princípio da publicidade. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 60. O artigo 5º, inciso 60, dispõe: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse público o exigirem. E lá no artigo 93, inciso 9, complementa: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos,
às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, a regra é a publicidade. A restrição à publicidade é exceção. A lei poderá restringir a publicidade. No caso, o Código de Processo Civil, no artigo 189, estabelece restrições à publicidade dos atos processuais. Nos seguintes termos: artigo 189 do Código de Processo Civil. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos, primeiro, em que o exija o interesse público ou social. Este inciso se aplica ao processo do trabalho. Segundo, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Essa hipótese não se aplica ao processo do trabalho. Terceiro, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Essa hipótese se aplica ao processo do trabalho. Quarto, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Essa hipótese se aplica ao processo do trabalho nos casos em que a arbitragem for permitida. Além desse princípio, nós temos um outro princípio importantíssimo, que é o princípio da proibição da prova ilícita, previsto no artigo 5º, inciso 56. Ele estabelece que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A proibição constitucional da vedação da prova ilícita é um direito constitucional assegurado para garantir o devido processo legal. No artigo 369 do CPC, nós verificaremos que todos os meios lícitos são admissíveis para provar as alegações. A legislação processual, tanto civil quanto trabalhista, contempla os mesmos meios de prova: depoimento pessoal, confissão, prova testemunhal, prova documental, exibição de documentos, inspeção judicial, prova pericial e outros meios de provas moralmente ilícitos. Já as provas ilícitas, essas não são admitidas, e nem são admitidas as provas derivadas das provas ilícitas. É a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Por exemplo, a revista íntima é vedada no direito do trabalho. Artigo 373, dígito A, inciso 6º. Durante a revista íntima, se esta ocorrer e o empregado ou empregada for surpreendido subtraindo para si ou para outrem um produto produzido pela empresa, essa prova será ilícita, porque a revista íntima não é admitida. A escuta telefônica, para ser válida, depende de autorização judicial para investigação criminal ou instrução processual penal. Se o empregador, desconfiado de que o empregado está desviando mercadoria da empresa, faz a escuta telefônica sem autorização judicial e durante as conversas ele surpreende o empregado conversando com o comparsa o dia, horário e local em que a mercadoria transportada pelo caminhão vai parar, o caminhão vai parar em determinada rodovia para lá ser feita a subtração da mercadoria. Essa confissão não é válida, é prova ilícita, porque decorreu de uma outra prova ilícita, a escuta telefônica sem autorização judicial. Excepcionalmente, admite a jurisprudência, aplicando o princípio da proporcionalidade, a prova ilícita
como meio de defesa, mas não para fins de acusação. Outro princípio constitucional do processo é o princípio da duração razoável do processo. Ele foi acrescentado à Constituição pela Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, a qual acrescentou ao artigo 5º o inciso 78, o qual dispõe: a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Parece uma norma programática, um objetivo a ser alcançado, mas não. Constando do artigo 5º, trata-se de norma constitucional de eficácia plena, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, o qual diz: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Mas este princípio deve ser analisado em cada caso concreto. Muitas vezes, o volume de processos, a quantidade de servidores, as condições materiais e a quantidade de magistrados em cada órgão jurisdicional é empecilho à efetivação deste princípio. Sendo constatado que a morosidade processual decorre de atos protelatórios das partes, o magistrado deve aplicar a pena de litigância de má-fé. Mas, se a morosidade decorrer de ato do magistrado, de ato do Estado, o juiz representa o Estado, poder judiciário, é cabível a responsabilidade civil com fundamento no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Se a parte, por meio de seu advogado, não consegue fazer o processo andar, o juiz pode agir de ofício, determinando os atos necessários conforme o caso e conforme veremos nos próximos vídeos. Até lá!